Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Meu nome é Gabriel Santos, estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São Carlos. Nessa aula, a gente vai falar sobre os geradores de sinais no LT-Spice. Como que a gente gera sinais diferentes de DC até o triangular para a gente poder usar como entrada dos nossos circuitos. Já aqui dentro do LT-Spice, vamos clicar em File, New Schematic e vamos iniciar um novo esquema aqui. Para isso, eu vou clicar com o botão V para poder pegar uma fonte de tensão, o botão G para pegar o ground e clicar aqui na ferramenta Wire para a gente poder ligar esses componentes. E para essa aula é tudo que a gente precisa. O primeiro tipo de fonte aqui, o primeiro tipo de sinal que a gente vai ver é o sinal DC, que é o mais simples. Para gerar o sinal DC, a única coisa que a gente precisa é clicar com o botão direito em cima da fonte e aqui ele já vai aparecer uma telinha com as informações mais simples, que são o valor DC dessa fonte e uma resistência em série. A resistência em série a gente vai ignorar por enquanto. E o valor DC eu vou colocar um valor de amplitude 1 aqui, só para a gente poder ver isso no gráfico. Clicar para rodar. Aí, naturalmente, vai aparecer a tela de configuração aqui do comando de simulação. A gente vai rodar uma simulação transiente mesmo. Vou colocar aqui 1 segundo. Aqui eu vou colocar 0 e aqui eu vou deixar em branco por enquanto. Perfeito. Clicando aqui, a gente já consegue ver o sinal resultante. E aqui o sinal resultante não tem muito segredo, não tem nada muito interessante. É um sinal DC de amplitude 1 volt. Então é o sinal mais simples que a gente pode querer gerar. Próximo sinal que a gente pode querer gerar é uma senoide. Uma senoide também é muito utilizada em diversos tipos de circuitos. Então, para gerar um sinal senoidal, a gente vai clicar com o botão direito aqui em cima da fonte. Só que dessa vez a gente vai usar esse painel Advanced aqui embaixo. Esse painel ele vai dar acesso para a gente a várias outras opções aqui de sinais. No caso, a gente vai clicar em Sine, já que a gente quer uma onda senoidal. E aqui o Sine ele tem diversas opções, né? A gente pode pôr um valor DC como offset, no caso a gente vai deixar em 0. Aqui uma amplitude eu vou deixar 1 volt, uma frequência eu vou deixar 1 Hz, para deixar o mais simples possível. E vou dar OK. Perfeito. Aqui a gente pode rodar novamente a simulação e ver novamente como que é o formato desse sinal de saída. Então aqui a gente percebe que é uma senoide perfeita e é exatamente um ciclo, né? Já que a gente está simulando por 1 segundo, se a gente entrar aqui no painel de simulação, vamos lembrar que a gente está simulando por 1 segundo uma onda de frequência 1 Hz. Então a gente está vendo exatamente um ciclo. E a partir dessa onda, a gente consegue acessar alguns cálculos que o LT-Spice faz para a gente, né? Por exemplo, um deles é, clicando com o botão esquerdo do mouse, aqui no nome do sinal, a gente tem acesso ao cursor. Consegue ver exatamente o valor de tensão e tempo em cada ponto aqui que o cursor cruza. Outra informação muito importante, muito útil que a gente pode ver, são cálculos de valor médio e valor eficaz. Clicando novamente com o botão esquerdo do mouse, só que dessa vez segurando o Ctrl do seu teclado, aqui no nome do sinal a gente tem acesso a uma outra tela. Ela mostra que o intervalo inicial e final, que ela está utilizando para fazer esse cálculo, no caso de 0 até 1 segundo. E aqui a gente tem acesso ao valor médio dessa curva, além do valor eficaz. O valor eficaz, RMS, é o valor de pico dividido por raiz de 2. Já o valor médio deveria ser um 0 no mundo perfeito, né? No mundo ideal. Já que uma senoide vai passar metade do tempo do ciclo aqui positiva e a outra metade negativa. Só que a gente não consegue chegar em 0 porque essa onda é gerada através de métodos numéricos. Então, acontecem aproximações no meio do caminho. O que a gente pode fazer para chegar mais próximo de 0 é melhorar a resolução da nossa onda, ou seja, adicionar mais pontos para o software fazer o cálculo. Então, como que a gente faz isso? A gente pode voltar aqui na nossa simulação, clica com o botão direito do mouse, vai abrir essa tela novamente, e aqui nessa opção Maximum Time Step, que a gente tinha deixado em branco, a gente pode colocar algo como 1 micro, por exemplo. Isso significa que a gente está aumentando a resolução para 1 microvolt. Dando OK e rodando novamente a simulação, perceba que agora a simulação demora muito mais tempo para gerar a mesma curva. A gente não tinha visto esse desenvolvimento que a gente está vendo aqui antes. Então, depois que a curva é gerada, novamente, botão esquerdo do mouse com o Ctrl do teclado,
a gente já tem um valor muito menor. Agora já está da ordem de picovolts aqui, esse valor médio, muito mais próximo de zero. Novamente, a gente não vai conseguir chegar em zero pela onda ser gerada por métodos numéricos, mas a gente já chegou muito mais próximo do que antes. A próxima onda que a gente vai gerar é uma onda retangular. E qual que é a lógica de uma onda retangular, né? A onda retangular, ela é um pulso que metade do ciclo ela fica ligada e na outra metade do ciclo ela fica desligada. Então é usando essa lógica que a gente vai gerar aqui a onda retangular dentro do nosso painel. Novamente, se ela é um pulso, a gente vai trocar de sign para pulse. E aqui, os atributos da onda retangular são tensão inicial, tensão ligada, delay para começar, né, para dar o primeiro pulso, tempo de subida, tempo de descida e tempo ligada. Então, vamos lá, vamos pensar. A tensão inicial, a gente pode pôr 0. A tensão ligada, a gente pode pôr 1 volt, deixar uma amplitude de 1 volt. O delay, a gente pode pôr 0 também. O tempo de subida, idealmente, é 0, porque a gente quer que ele suba instantaneamente num pulso. Só que como o LTSpice faz cálculos para gerar esse sinal para a gente, então a gente coloca um valor desprezível, como 1 pico segundo, só para que o software não encontre problemas fazendo cálculos, caso a gente coloque 0. Então a gente vai usar a mesma estratégia aqui no tempo de descida, 1 pico segundo. O tempo ligado é metade do valor do período, então vou colocar meio segundo, com um período de 1 segundo. Beleza? Vamos dar OK e rodar. Então aqui rodando, a nossa simulação está no mesmo nível aqui de resolução, então ela vai demorar um pouquinho para calcular, mas depois que tiver calculado todos os pontos, a gente vai ter perfeitamente aqui um ciclo de uma onda retangular. Novamente, a gente tem acesso ao cursor, que dessa vez ele não vai ser muito útil, né? Já que ou ele vai ser 1 volt ou 0 volt aqui na parte do eixo vertical. E a gente também pode apertar Ctrl aqui, Ctrl e botão esquerdo do mouse, para ver as mesmas estatísticas. Então aqui o valor médio é o valor máximo mais o valor mínimo dividido por 2, que vai chegar em 500 milivolts ou meio volt. E o valor RMS aqui, o valor eficaz, novamente muito próximo do valor máximo dividido por raiz de 2. A próxima onda que a gente vai gerar é a onda triangular. E a lógica do sinal triangular é o seguinte: ao contrário do sinal retangular, que ele dá um pulso instantâneo tanto para subir quanto para descer, a onda triangular ela passa metade do ciclo subindo e a outra metade do ciclo descendo, certo? Então, o tempo de subida dela é metade do tempo do ciclo, o tempo de descida dela é metade do tempo do ciclo e o tempo ligada é próximo de 0. Então, é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Clica com o botão direito aqui novamente. É um pulso que o tempo de subida é metade do valor do ciclo, o tempo de descida é metade do valor do ciclo, o tempo ligado é próximo de 0, então vou colocar 1 pico. É o período 1 segundo e o valor ligado 1 segundo também. Vou dar OK e vou rodar na simulação. Então aqui por conta da resolução, vai demorar um pouco mais para carregar, mas está aqui, um ciclo da nossa onda triangular. Eu posso até colocar mais um ciclo para ficar mais fácil de ver, né? Então aqui a gente vai rodar a nossa simulação por 2 segundos. Perfeito. Então aqui a gente tem 2 ciclos, fica até melhor de ver na tela. Novamente a gente tem acesso ao cursor, que vai mostrar para a gente exatamente onde a gente está aqui na onda, tanto vertical quanto horizontal. E se a gente clicar de novo, a gente tem acesso a um segundo cursor. E aqui a gente tem mais dados, né? A gente tem o dado do cursor 1, do cursor 2, e aqui a gente também tem a diferença aqui entre os dois cursores. É exatamente o que a gente está vendo, né? Cursor 1 menos cursor 2. Então, se ambos estiverem no topo, a diferença aqui vai dar praticamente 0. E também temos acesso aos cálculos de valor médio e valor eficaz. Que o valor médio próximo
de meio volt, né? Na verdade, exatamente meio volt. O valor RMS aqui próximo do valor de pico, que é 1 volt dividido por raiz de 3. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Até a próxima.